capítulo 22. Nós vamos ler a partir do versículo 21. Números 22, capítulo de número 22, e o versículo é o de número 21. Diz assim a palavra do nosso Deus: Então Balaão levantou-se pela manhã e albardou a sua jumenta e foi-se com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário, e ele ia caminhando montado na sua jumenta, e 2 de seus moços com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinhas, havendo uma parede desta banda e uma parede da outra. Vendo, pois, a jumenta o anjo do Senhor, apertou-se contra a parede, e apertou contra a parede o pé de Balaão, pelo que tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante, e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão. E a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu, que me espancastes estas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: Porque zombastes de mim? Quem dera tivera eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: Porventura não sou eu a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo que eu fui tu até hoje? Costumei eu alguma vez fazer assim contigo? E ele respondeu: Não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: Porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para te ser como adversário, porquanto teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu, e já 3 vezes se desviou de mim. E se ela não tivesse desviado de mim, na verdade que eu agora te tivera matado, e a ela deixara com vida. Amém? Amém. Vamos orar pela palavra do Senhor? Senhor Jesus, como terra seca somos nós, Pai, desejando a chuva. Como a corça anseia pelas águas, assim somos nós, Senhor, sedentos, famintos pela Tua presença. Fala conosco nesta manhã, Pai. Venha de encontro às nossas vidas. Senhor, nos constrange com Teu amor nesta manhã. Pai, que possamos receber agora a palavra rema, a palavra vida. Pai, que ela possa transformar as nossas vidas, para que possamos, Senhor, estar da maneira que Te agrade. Senhor, fala nesta manhã, Pai. Remove agora, Senhor, todas as escamas do entendimento. E Deus, e permita que nesse ambiente agora, Senhor, esse ambiente seja livre, esse ambiente seja propício. Pai, que todos os corações duros agora, o Espírito Santo vai quebrantar. Pai, que a palavra venha certeira em nossos corações, a edificar as nossas vidas. Senhor, fala o que Tu queres, Pai.
Deus, não deixe nada a falar daquilo que o Senhor quer para a tua igreja nessa manhã. Senhor, não esconda nada de nós, mas fale tudo, Senhor, porque o que nos sustenta é a tua palavra. E ó Deus, que possamos receber a palavra, não de qualquer forma, não de qualquer maneira, mas receber a palavra com alegria, guardando-a na tábua dos nossos corações, não deixando que ela caia no esquecimento, mas que nós sejamos terra boa para receber essa semente nesta manhã. Pai, fique à vontade, Senhor. Esse culto foi feito para o Senhor. Se o Senhor quiser mudar alguma coisa, Pai, o Senhor tem liberdade em nosso meio. Pai, o culto tem que agradar ao Senhor, Pai, não a nós. E que o Teu nome seja exaltado aqui nesse lugar. É que nós oramos e agradecemos a Ti em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, o título da minha mensagem hoje é Aprendendo com a Jumenta. Qual que é o título da mensagem? Aprendendo com a Jumenta. Fala pro teu irmão aí, ó. O título da mensagem é Aprendendo com a Jumenta. Oh, glória a Deus. Vamos entender o contexto histórico aqui, né? Números capítulo 22. Israel já havia saído do Egito, sob a liderança de Moisés. Israel já havia atravessado o Mar Vermelho de uma maneira miraculosa. E agora Israel está na sua longa caminhada, deserto adentro, rumo à terra prometida. Canaã, a terra da promessa. Eles andaram no deserto aproximadamente 40 anos. E agora, dentro desse contexto de Números 22, Israel está se aproximando da terra da promessa. Eles estão já chegando próximo ao lugar que Deus lhes havia prometido, Canaã. E a partir de agora, um novo desafio vai surgir na vida do povo de Deus. Por que um novo desafio? Porque até então, o povo de Deus só tinha que se preocupar em sobreviver no deserto. A única preocupação deles era sobreviver no deserto. Colher o maná todo dia certinho, esperar Deus prover da água, da carne, do alimento. Então essa era a única preocupação que Israel teve durante a sua caminhada no deserto. Mas agora, quando eles estão perto da terra prometida, o deserto já ficou para trás, um novo desafio aparece, que são os opositores. Para Israel herdar a terra da promessa, eles precisariam vencer alguns povos, algumas nações, tanto que residiam na terra da promessa, como aqueles que moravam na vizinhança. Então Israel agora vai enfrentar um novo tempo, que é um tempo de guerra, um tempo de ter que lutar pela terra da promessa. E a Bíblia nos diz que Deus era com aquele povo. Esse é o diferencial na vida do crente. Não é a tua força, não é a tua inteligência, não é a tua capacidade. O segredo é se Deus está ou não com você. Deus era com aquele povo e Deus se comprometera a ajudá-los, a dar graça, a dar força para eles vencerem as suas guerras. E assim foi. O primeiro povo que Israel teve que enfrentar foi os cananeus. Deus capacitou, o povo derrotou os cananeus e venceu a guerra. Depois surgiram os povos da terra de Bazã. Israel foi lá pela força de Deus e venceu eles também. E agora é a vez de enfrentar os moabitas, os da terra de Moabe, reinados pelo rei Balaque. O que acontece? A fama de Israel, por ser um povo numeroso e que tinha um Deus que lutava por eles, aquela fama se espalhou por todas as vizinhanças. Todos os povos tinham medo de enfrentar Israel, porque eram numerosos e Deus era com eles. E os moabitas, o rei Balaque, estava com medo de enfrentar Israel, porque ele sabia que não teria chance. Deus era com aquele povo.
E aí Balaque, o rei moabita, teve uma ideia e falou: peraí, se os segredos dele é Deus, se o segredo deles é o lado espiritual, um Deus que ajuda eles, eu vou usar a mesma estratégia. Eu vou atrás de um profeta de Deus, vou contratá-lo para que ele profetize contra Israel, para que ele amaldiçoe Israel. Uma vez Israel amaldiçoado, a sua força espiritual enfraquece e nós ganhamos a guerra. E aí naqueles dias havia um profeta de Deus muito conhecido, que era Balaão. Balaão era um profeta respeitado. Balaão era um profeta que as pessoas temiam. Por quê? Porque ele era usado por Deus. E o versículo 6 de número 22 vai dizer que a fama dele era a fama de um profeta que quando ele abençoava, era abençoado, mas quando ele amaldiçoava, era amaldiçoado. Então era um profeta que aquilo que ele dizia acontecia de fato. E aí Balaque, rei dos moabitas, envia mensageiros até Balaão para suborná-lo, para oferecer a ele, faz-me rir, oferecer a ele riquezas, fama, bens, em troca dos serviços dele, de se unir com os moabitas e amaldiçoar o povo de Deus. E é dentro desse cenário que nós entramos na mensagem de hoje. Balaão aceita o suborno, aceita as ofertas e se dispõe a ir junto com os moabitas para tentar amaldiçoar Israel. A história que veremos hoje, ela é no mínimo inusitada, ela é cômica, e ela ficou conhecida como o dia em que a jumenta falou. E em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você só vai ver 2 vezes um animal na Bíblia falando. 2 vezes. De Gênesis a Apocalipse só vai ter 2 vezes que um animal vai falar. A primeira é no Éden, no jardim, quando a serpente fala com Eva. E a segunda é essa, quando o jumento ou a jumenta fala com o profeta. Esse caso da jumenta falando com o profeta só vem a comprovar aquilo que Jesus disse em Lucas capítulo 19, versículo 40, que até a nossa irmã abriu o culto semana passada com esse texto. Que se nós não clamarmos, as pedras clamarão. Deus precisou levantar uma jumenta para clamar, porque o profeta estava meio desviado. Mas o que eu quero que vocês entendam nessa manhã, e é aqui que eu quero direcionar a mensagem. Nós temos nessa história 2 principais personagens: o profeta Balaão e a... quem? A jumenta. Então esse texto gira em torno de 2 principais personagens: um profeta e uma jumenta e um profeta. Tudo vai girar em torno deles. E justamente, irmão, nós precisamos entender o que Deus vai falar nessa manhã, porque eu quero trabalhar em cima disso. Nós temos um profeta e temos uma jumenta. Vamos entender a característica desses 2 personagens. Primeiro, o que é um profeta? Ou o que eram os profetas? Os profetas eram homens escolhidos por Deus para serem seu porta-voz. Então Deus selecionava alguns homens para que eles o representassem, fossem porta-voz dele para anunciar a sua palavra. Os profetas, eles eram homens dotados de discernimento espiritual. Deus capacitava esses homens com discernimento. Os profetas eram homens dotados de sensibilidade espiritual, ou seja, eles tinham os seus sentidos apurados espiritualmente, a visão e a audição principalmente. Os profetas, eles viam coisas que ninguém via. Eles viam anjos, viam a glória de Deus, viam Deus assentado no trono. Eram homens que tinham uma visão muito apurada, dada por Deus exclusivamente para eles. E eles também tinham um ouvido muito bem apurado, pois eles ouviam Deus falar com eles. Deus sussurrava no ouvido dos profetas.
Os profetas eram homens dotados de um coração disposto a obedecer. Eles eram assim, sabe? Eles tinham essa condição de obediência muito forte. E o profeta Jonas é prova disso. De um profeta que não quer obedecer o preço que se paga. Os profetas eram homens que viviam constantemente o sobrenatural de Deus. Esses homens não eram normais, não. Eles eram doidos. Eles viviam o sobrenatural. Eram homens que corvos os alimentavam, né? Deus provia água de uma maneira estranha. Eram homens que a farinha multiplicava, o azeite não parava de sair. Eram homens assim, doidos. Viviam o sobrenatural de Deus. Então isso era um profeta do Antigo Testamento. E o jumento? O que é um jumento? O jumento é um animal da família dos equinos. Equinos. São primos dos cavalos e das zebras. Fazem parte da mesma família científica. Cavalo, zebra e jumento. O jumento ele pode ser conhecido por outros nomes dependendo da região. No Nordeste eles são chamados de um jeito, no Sul são chamados de outro. Quais são os nomes? Do mesmo animal: jumento, jegue, burro ou asno. Então, são 4 nomes que se referem ao mesmo animal. No Nordeste chama de jegue, né? No Sul do país usa a expressão asno. Então nós estamos falando do mesmo animal: jumento, jegue, burro e asno. O mesmo animal com diferentes nomes dependendo da região. Esses nomes, jumento, jegue, burro e asno, se tornaram nomes com sentido pejorativo. Não é verdade? Principalmente na cultura brasileira, mas não só na nossa cultura como em algumas outras do mundo. Quando você chama alguém de jegue, quando você chama alguém de burro, quando você chama alguém de asno, o que você está querendo dizer? Que aquela pessoa é desprovida de inteligência, que aquela pessoa tem um QI menor que os demais, tem uma capacidade intelectual menor. Quando você chama alguém de burro, você está querendo dizer o quê? Que ela é burro, né? Que ela não tem capacidade mental ou intelectual para aprender ou para fazer alguma coisa, né? Tanto é que há 50 ou 100 anos atrás era uma prática muito comum nas escolas americanas o chapéu de burro. É histórico isso, realmente existiu, era uma prática nas escolas americanas. Quando um aluno estava atrasado, era o pior da sala, ele era colocado numa cadeira em evidência para todos e vestia nele um chapéu pontiagudo com orelhas de burro para dizer que ele é o mais incapacitado aqui na sala. Graças a Deus que isso acabou, né? E caiu por terra em nome de Jesus. Então, esse sentido pejorativo, ele é injusto. Ele é errado. Por quê? Porque na família dos equinos, o jumento é o mais inteligente de todos eles. É comprovado cientificamente que o jumento ele é mais inteligente que o cavalo e é mais inteligente que a zebra. Ou seja, o animal que a gente chama de burro, na verdade é o mais inteligente. Esse é o Brasil que a gente vive, né? Um Brasil de ironias, um Brasil de contradições. O animal que a gente chama de burro, na verdade é o mais inteligente. A mulher que já foi a mais bonita do Brasil, na verdade é homem. Não dá para entender o nosso país. Roberta Close, foi a mais bonita do Brasil, então não é nem mulher, é homem. Então nós vivemos um país de ironias e contradições. Onde o certo é errado, onde o herói é o bandido e o bandido é o herói. Mas Deus não vai mudar isso aí, em nome de Jesus, né? Então nós temos um animal inteligente. No entanto, a jumenta ela tem outras características que condenam ela. Ela é tida como um animal arredio, desobediente, teimoso, agressivo e empacador. Essas são características do jumento. Ele é arredio, não aceita. É desobediente, é difícil de disciplinar esse animal, difícil de domá-lo. É teimoso, é agressivo, é um animal que normalmente reage com mordidas e coices e patadas.
e é empacador. Sabe o que é empacador? Ele empaca. Não tem quem faz ele para frente nem para trás. Quando ele cisma que não quer ir, pode bater, pode dar no arreio, pode dar chico. Ele não sai do lugar. É um animal empacador. Hoje, nós vamos ver o dia em que os papéis se inverteram. O dia em que a jumenta virou profeta e o profeta virou jumenta. E espero que a igreja aprenda algumas lições importantes nessa manhã, para que nós possamos nos alinhar com Deus, aprendendo com a jumenta. A primeira coisa que eu aprendo com a jumenta viu o anjo do Senhor. A jumenta, ela viu aquilo que o profeta não viu, que foi o anjo do Senhor. Mas lembra que eu disse que nas características de cada um, os profetas é que eram dotados de uma sensibilidade espiritual? Lembra que eu disse que os profetas é que tinham os seus sentidos apurados espiritualmente? Eram os profetas que receberam de Deus essa dádiva de poder verem o mundo espiritual. Eram os profetas que tinham isso. Tanto é verdade que você vai ver na Bíblia exemplos assim. Por exemplo, Eliseu e seu moço dormindo numa cabana no meio do vale. O moço acordou cedo para preparar o café para o profeta. Quando ele sai para fora, todo o vale cercado pelo exército da Síria. O moço corre para dentro, acorda o profeta. Quando o profeta sai e olha, fala: como é que é? Você está vendo o quê? Estou vendo um exército de assírios. Você não está vendo nada. Senhor, abre a visão dele para ele ver direito. Quando os olhos dele se abriu, todo o vale estava cercado por anjos, carros e cavalos de fogo ao redor deles. O profeta não viu o natural, o profeta ele viu o sobrenatural. O profeta viu aquilo que ninguém viu. Isaías, a Bíblia diz que no capítulo 6, no ano em que morreu o rei Urias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e o seu séquito de glória enchia toda a terra. E eu vi serafins que voavam em torno dele. Irmãos, ter esse tipo de visão era dádiva, era privilégio para os profetas. Daniel orando, um anjo visitou, trazendo a resposta, ele viu, ele conversou. Então perceba, irmãos, que esse tipo de discernimento, esse tipo de sensibilidade é para os profetas. Mas nesse texto, o profeta Balaão, o profeta em questão, ele estava tão corrompido com a oferta de riquezas, de fama dos moabitas, que ele perdeu totalmente a sensibilidade espiritual. Os seus sentidos se fecharam e ele ficou cego espiritualmente. E a jumenta, que não teria condições nenhuma para contemplar aquela visão, foi ela que viu. Irmãos, cuidado, pois as coisas desse mundo tendem a nos deixar cegos. Eu vou repetir, cuidado. As coisas desse mundo tendem a nos deixar cegos. A busca desenfreada pela riqueza, relacionamentos, tudo isso, irmãos, pode e consegue cegar uma pessoa. Tem pessoas que, por uma paixão descontrolada, fica cego. Tem pessoas que pela busca, pela fama, ficam cegos. E é isso que Deus quer tratar comigo e com você, irmãos. Não se atente às coisas desse mundo, mas olhe para o alto. Busque as coisas do céu, as coisas eternas, as coisas que vêm de cima. Não se atente àquela que você vê que é passageiro, mas atente às coisas que não se veem, que elas são eternas. Não deixe o mundo te cegar. Em nome de Jesus. Mas a jumenta, ela viu. A jumenta, ela teve essa sensibilidade espiritual. A jumenta, ela teve os seus sentidos apurados e pôde enxergar aquilo que quem deveria estar vendo deveria ser o profeta. Irmãos, assim também acontece na igreja. Assim também acontece com a humanidade.
Deus, Ele tem nos dado sensibilidade espiritual. Deus, Ele nos dotou de sentidos apurados, irmãos. E hoje, eu e você que servimos a Deus, nós podemos ver, podemos ouvir, podemos perceber com clareza as coisas referentes a Deus e a referência do seu reino. Por isso que o salmista diz: provar e ver que Deus é bom. Irmãos, nós podemos provar e ver, nós podemos ouvir, nós podemos perceber as coisas que Deus tem feito. No entanto, muitos dentro da igreja hoje estão cegos espiritualmente, não conseguem perceber, não conseguem enxergar, estão com uma escama nos olhos. E Deus quer mudar isso nessa manhã, em nome de Jesus. Pessoas hoje dentro da igreja que não conseguem ver, não conseguem ouvir, nem tampouco perceber as coisas que estão acontecendo na sua própria vida, ao seu redor e dentro da igreja. Como diz a expressão popular, estão boiando. E é por isso que tem cultos como esse que nós estamos aqui hoje, que enquanto tem pessoas aqui cheias do Espírito, vibrando, extasiados, o fogo caindo, o anjo descendo e subindo, Jesus andando no meio da igreja, o Espírito Santo batizando, a intercessão se enroscando no ventilador, o pastor dando cambalhota. Tem gente que está aqui, o que está acontecendo? Oi? Culto chato. Por quê? Porque não enxergam o que Deus está fazendo. Porque quem está com seus olhos abertos espiritualmente já podem contemplar o agir e o trabalhar de Deus aqui nesta manhã. Aleluia. Esta manhã é manhã do Senhor dar vista aos cegos dessa igreja. É manhã do Senhor lançar por terra as escamas. É manhã de Deus fazer o cego ver nesse lugar. É manhã de Deus te trazer clareza, visão espiritual. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 ao 6. Deixa eu ler esse texto. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 ao 6 diz assim: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Versículo 6: porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. O que o texto está falando? Que o Deus desse século, e Deus aqui está em letra minúscula, está falando do diabo, está falando de Satanás, ele tem cegado o entendimento dos incrédulos. Mas eu vou mais longe, ele não está cegando só o entendimento dos incrédulos, não, ele está conseguindo cegar o entendimento até de crente. Mas glória a Deus que o versículo 6 nos diz que é Deus que faz resplandecer novamente o nosso entendimento. Ah, meu irmão, o sol da justiça está aqui nessa manhã, a brilhante estrela da manhã está aqui neste lugar, e ele vai tornar a esclarecer, a iluminar. Ah, irmãos, ele vai trazer luz novamente no nosso entendimento. Efésios capítulo 1, verso 18 diz assim, ó. Efésios 1, 18: tendo iluminados os vossos, ou melhor, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas de glória da sua herança nos santos. O texto fala de pessoas que têm os seus olhos iluminados, olhos do entendimento. Irmãos, Apocalipse 3,18, Jesus disse à igreja: compre colírio, unge os teus olhos com o colírio do Senhor, para que vejas. Hoje Deus quer mudar a nossa visão. Deus quer nos fazer enxergar. Deus quer nos fazer ver.
Mateus 24, Jesus disse: porque surgirão falsos cristos, falsos pastores, ou melhor, falsos profetas, que farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganaria até os escolhidos. Cuidado, irmãos, abre os teus olhos, a quem você está dando ouvido, quem está te influenciando, quem está ditando as coisas no teu ouvido. São os teus pastores, é a tua liderança, são as autoridades espirituais sobre a tua vida, ou estão dando ouvido a quem não tem esse contexto que nós temos aqui? Que Deus abra os nossos olhos nessa manhã. 2 Coríntios 11:14 diz que o diabo ele se transfigura de anjo de luz. Sabe o que é transfigurar? Ele se disfarça de anjo de luz. Para que ele vai se disfarçar de anjo de luz? Qual a finalidade? Para enganar, para persuadir. E tem pessoas caindo na dele. Então, meu irmão, o que eu tenho para dizer nesta manhã é: acorda em nome de Jesus. Desperta, crente. Jesus quer iluminar a tua visão novamente. Ele quer te fazer ver, quer te fazer perceber as coisas. Abra os teus olhos e veja em nome de Jesus. Desperta tu que dormes, diz a palavra, e Cristo vai te iluminar novamente. Então a primeira coisa que nós aprendemos é que a jumenta viu e o profeta não viu nada. A jumenta que virou profeta e o profeta virou a jumenta. Segunda coisa que nós podemos aprender aqui nesta manhã: a jumenta teve discernimento. A jumenta teve discernimento. O que é discernimento? Discernimento é a capacidade de compreender situações. Discernimento é a capacidade de avaliar com clareza o que é certo do errado, o que é verdade da mentira. Isso é discernimento. É uma capacidade que Deus nos dá para saber avaliar, para saber compreender o que está diante dos nossos olhos. A jumenta, por que ela teve discernimento? Porque ela viu o anjo, e ela viu que aquele anjo estava com a espada na mão. Ela logo entendeu que um anjo de pé no meio do caminho, com uma espada na mão, alguém vai morrer. Ela teve o discernimento que se o anjo está com a espada na mão no meio do caminho, ele não veio cortar o cabelo de ninguém. Ele não veio aparar a barba de ninguém, não. Alguém vai morrer nessa história. E pelo discernimento que ela teve, o que ela faz? Ela desvia. Ela muda de caminho para evitar o confronto. Isso é discernimento, irmãos. Por outro lado, o profeta queria continuar na mesma direção, porque não estava entendendo nada. A jumenta entendeu. A jumenta percebeu. A jumenta interpretou corretamente a situação. E a atitude dela foi de se desviar. Discernimento. Hoje, nós temos a capacidade dada por Deus de discernir, irmãos. Nós temos discernimento hoje. Você consegue, ou pelo menos deveria conseguir, discernir entre o certo e o errado, entre a verdade da mentira, entre o santo do profano, entre quando é Deus, quando não é Deus, quando é o Espírito Santo, quando não é o Espírito Santo, quando é diabo, quando não é diabo. Nós temos essa capacidade. Porém, nem sempre usamos. Nem sempre a colocamos em prática. 1 Coríntios capítulo 2 diz assim, irmãos. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque eles parecem loucura,
e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Aleluia! O que o texto está dizendo? Que o homem natural, aquele que não tem discernimento, ele não consegue compreender as coisas de Deus. Ele não entende o que Deus está falando, ele não entende o que está acontecendo. Porque é natural, está olhando com os olhos naturais, está interpretando as coisas naturalmente. Mas aquele que é espiritual, diz o texto, ele discerne todas as coisas. Deus quer dar discernimento essa manhã. Deus quer te capacitar com discernimento. Sabe outra coisa que é importante nós sabermos sobre discernimento? Discernimento tem uma relação direta com maturidade. Sabia disso? Discernimento tem uma relação direta com maturidade. Pastor, mostra para mim na Bíblia. Mostra. Hebreus capítulo 5, como não? Aqui, ó. Hebreus capítulo 5, versículo 13 e 14. Aqui, ó. Hebreus 5, 13 e 14. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentando na palavra da justiça, porque é menino. Mas aquele que tem mantimento sólido, e é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. O texto está dizendo o quê? Que quem ainda está no leitinho espiritual, ainda é um menino espiritual, não tem discernimento, não vai ter. Mas aquele que já está comendo comida sólida, esse já tem discernimento, porque tem maturidade. Maturidade e discernimento andam juntas. Aleluia. É por isso que uma criança não é capaz de discernir o perigo, né? Não põe a mão ali, vai queimar, vai machucar, mas ela faz porque ela não consegue ter essa compreensão do que é certo e errado. Agora, quem já tem mais idade, quem já é, né, já adquiriu uma maturidade, começa a ter esse discernimento. E só erra se quer. Só faz coisa errada se quer, porque sabe que não pode. Então, discernimento, ele é fruto da maturidade. O que eu quero dizer com isso? Que crente dentro da igreja que não tem discernimento é porque ainda é imaturo. O que Deus precisa fazer? Primeiro dar maturidade, e junto com a maturidade virá o discernimento. Aleluia. Deus está dando discernimento hoje aqui. Deus vai abrir os olhos de muita gente. Quando eu preparava esta palavra, Deus ministrava no meu coração. Cegos vão começar a enxergar nessa igreja. Tem coisa que a gente fala, as pessoas não entendem. Deus vai começar a mostrar para você. Deus vai começar a revelar no teu coração. Porque se falar não está resolvendo, então Deus vai te mostrar. Ele vai te convencer. Não sou eu. É o Espírito Santo. O discernimento é tão importante. Tem papel aí, filhos? Deus diácono. Que 1 João capítulo 4, verso 1 nos diz que Deus nos deu discernimento até para discernir os espíritos. 1 João 4, 1 diz: não creiais em qualquer espírito, antes provai se os espíritos procedem de Deus. Obrigado. Não é esse papel, é para ir para o almoço. Ô, glória. Discernir os espíritos, ter a capacidade de saber se aquilo que está agindo na pessoa é de Deus ou não é. Então não adianta chegar aqui assim diz o Senhor, Deus está mandando falar. Nós temos capacidade de discernir se isso vem de Deus ou se não vem. Discernimento, irmãos. Crente sem discernimento
além de imaturo, se torna presa fácil para o inimigo. Crente sem discernimento, a pessoa que não tem discernimento, se torna uma pessoa fácil de se enganar. Pessoa sem discernimento, ela acredita em qualquer coisa que lhe é dita. Acredita em qualquer mentira, acredita em qualquer fofoca. Pessoa sem discernimento é a pessoa que se deixa influenciar por pessoas mal intencionadas. Deus está derramando discernimento hoje aqui. Como a jumenta viu, como a jumenta entendeu, Deus vai dar esse discernimento para a igreja. Pode ter certeza disso, meu irmão. Você não vai ser mais enganado. Quem já foi enganado aqui? Eu já fui. Eu vou dizer para você. Às vezes a gente é enganado por um longo tempo. Você está achando que você está certo, que as coisas estão falando para você é certo. Mas quando Deus abre os nossos olhos, que raiva que dá. Dá vontade de matar. É verdade. Ah, meu Deus, eu fui usado esse tempo todo e não percebi. Me enganaram esse tempo todo, me jogaram contra pessoas, me jogaram contra... E eu não vi. Mas glória a Deus que ninguém é enganado para sempre. Há um Deus que não deixa nada oculto permanecer oculto. A glória de Deus está em revelar aquilo que oculto está. E tem gente nessa igreja aqui, meu irmão, que Deus vai te dar um discernimento tal, que quando os teus olhos se abrirem, você fala, meu Deus, esse tempo todo eu estive cego e não percebi. Ah, meu irmão. Te prepara que Jesus já está passando a lama no chão, está passando os teus olhos. Ele já cuspiu no barro, já está passando um monte de crente aí. E hoje você vai ser lavado no tanque de Siloé e as tuas vistas voltarão a enxergar para a glória de Deus. Deus vai dar o discernimento. O crente dessa igreja não vai ser enganado, mas não. Porque Deus vai trazer à tona todas as coisas. Então a jumenta viu, ela teve sensibilidade. A jumenta discerniu, ela entendeu a situação que ela estava vivendo, o que estava acontecendo na frente dela. Terceiro ensinamento. A jumenta demonstrou amor. Olha que interessante isso, né? O jumento, ele tem como característica ser agressivo, né? É um animal que morde, um animal que dá patada. Conhece alguém da patada? Só não falo não. A jumenta, né, da coice, é um animal agressivo. Já os profetas, por serem homens cheios de Deus, normalmente eram homens amorosos. Mas só que mais uma vez os papéis se invertem. Quem é que foi agressivo no texto e quem é que foi amoroso? Um animal que deveria ser incapaz de amar, amor. Já o profeta que deveria manifestar o amor, só espancou a coitada. O texto diz que a jumenta ela desviava do caminho para poupar a vida do seu dono. Ela amava tanto o seu dono que ela desviava do caminho para poupar a vida dele, porque o anjo tinha ordem até para matar ele se precisasse for. E ela, por amor ao seu dono, desvia do caminho. O que ela recebe em troca? Só cacetada. Então a jumenta amou. E o profeta que estava dando coisa. O profeta que estava batendo. Dentro desse contexto, nós precisamos ser como a jumenta. Precisamos amar. A jumenta, ela estava vivendo, 1 Coríntios 13:7, o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. Aleluia. Glória a Deus. Mesmo apanhando, mesmo sofrendo, mesmo não recebendo nada em troca, a não ser cajadada, né?
porrada no lombo, a jumenta amou o seu dono e tentou ajudar ele por 3 vezes. Sabe o que eu aprendo aqui? Amar às vezes é assim. Você ama e você apoia. Você ama e você é prejudicado por quem você ama. Às vezes amar é assim, né? E sabe outro ensinamento que eu aprendo aqui também? Será que somos capazes de amar aqueles que nos prejudicam? Será que somos capazes de amar aquele que puxa nosso tapete? Somos capazes de amar aqueles que de alguma forma arrebentam com a gente? E eu já ensinei isso, vou falar de novo. Amar não é gostar, tá? Amar não quer dizer que você tem que andar junto. Amar quer dizer que você tem que orar abençoando. Aleluia. Quando Jesus fala para amar o inimigo, não quer dizer que você tem que pôr o teu inimigo dentro da tua casa. Quando Jesus manda você amar teu inimigo, não quer dizer que você tem que andar com ele. Quer dizer que você tem que orar por ele abençoando. Aleluia. Nós somos capazes disso? A jumenta mesmo apanhando amor. Que Deus nos leve a essa dimensão de amor. Que Deus nos faça viver esse amor. E outra coisa importante. A jumenta, ela amou com atitudes. Não amou só de palavra, não, irmão. E aí está o verdadeiro sentido do amor. O amor ele tem que ser em atitude, não é em palavra. O amor que a Bíblia ensina não é o amor substantivo abstrato. É o amor verbo. Ação, atitude, obra, demonstração. Quando a Bíblia diz que a jumenta amou, não quer dizer que o profeta estava batendo nela, olhou para cima e love you. Não foi isso que ela fez, não, irmão. Ela não pegou as 2 patinhas e fez, não. Foi um amor em atitude. Ela começou a se desviar do caminho para poupar a vida dele, ação. João capítulo 3, verso 16, o versículo chave de toda a Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Se o versículo terminasse aí, ponto final, esse amor de Deus seria um amor duvidoso. Esse amor de Deus seria um amor questionável. Porque Deus amou muito de tal maneira, ponto final. Como é que eu sei que ele amou? Que garantia eu tenho que ele está amando de verdade? Mas o versículo não termina aí. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, vírgula, porque deu. Entregou o seu próprio filho. Amor com atitude, amor com ação. Foi o que o irmão falou aqui na hora da oferta, meu irmão. Não é só oração, é amar. Amor não é só você, né? Orar, profetizar do amor é você ajudar, você estender a mão, você fazer alguma coisa, você se pôr no lugar do outro. Amor é um pouco de empatia, amor é misericórdia, amor é você se compadecer de tal ponto que te incomode de tal maneira de você ir lá e fazer alguma coisa. Então a Bíblia nos ensina do amor como verbo. O amor ação, o amor atitude. E não o amor abstrato. Amar, irmãos, não é mandar um emoji lá no coraçãozinho, não é isso não, irmãos. Quem ama demonstra. Quem ama age. Quem ama faz. 1 João capítulo 3, verso 18. Meus filhinhos, não amemos só de palavra e de língua, mas por obra e em verdade. Que Deus desperte esse amor na igreja, a começar pela minha vida. Que Deus desperte esse amor em nós. A jumenta viu, a jumenta discerniu e a jumenta amou. Quarto e último ensinamento da jumenta. A jumenta obedeceu. Aleluia. Glória a Deus. Um animal que normalmente é arredio, é desobediente e é teimoso,
diz o texto que ela obedeceu. O profeta que deveria ser obediente, era ele que estava sendo arredio. Era ele que estava sendo desobediente e teimoso. A jumenta, todas as vezes que o anjo se colocava na frente dela, ela entendeu que era para ela voltar. Ela entendeu que o que o anjo estava transmitindo para ela, o quê? Não é para seguir adiante, é para voltar. Deus não quer que você vá adiante, Deus quer que você volte. Ela entendeu isso e ela obedeceu. Toda vez ela ia lá e tentava voltar. Só que em cima dela tinha um outro jumento que queria continuar indo em frente. É um jumento montando o outro, nunca vi isso. O anjo mandando a jumenta voltar e ela querendo obedecer, mas tinha alguém em cima lá com a rei na mão, falando, vamos em frente. Mas a jumenta obedeceu. 2 vezes se desviou. Na terceira, quando ela estava num lugar que não tinha como virar nem para a direita, eu pensei que ela fez, ela empacou, falou, não vou para frente não. O anjo está falando que não é para seguir não. Mas o profeta, na sua obstinação, queria continuar a viagem rumo à terra dos Moabitas. A jumenta, ela entendeu a direção que Deus estava dando. E obedeceu. Como tem ovelhas assim dentro da igreja, né, irmãos? Obstinados. Sabe o que quer dizer a palavra obstinado? Teimoso. Cabeça dura. Inflexível. Arredio. Persistente. Mas uma persistência para o mal. Está errado e quer continuar fazendo errado. O obstinado é aquela pessoa que a gente fala, dá conselhos, mostra dentro da palavra de Deus que é assim, tenta abrir os olhos da pessoa, está errado, está cego, está se afundando, mas não dá o braço a torcer. O obstinado, ele não aceita a correção. Não aceita o fato ou a possibilidade de estar errado. É dono ou dona da razão. Você conhece alguém que diz assim, eu estou certo e ponto final? Você conhece alguém que diz assim, é o que eu penso e ninguém vai mudar isso em mim? Sabe como é chamado isso? Síndrome de Gabriela Cravo Canela. Eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. Tem gente que pensa dessa maneira, irmãos. Eu sou assim mesmo, eu nasci assim, cresci assim e vou morrer desse jeito. Nós vamos pôr isso no teu caixão, você morrer. Pôr isso na tua lápide. Eis aqui alguém que nasceu assim e morreu assim. Jaz aqui. Eita Jesus. Irmão, você pode até ter nascido assim. Você pode até ter crescido assim. Mas Jesus não quer que você morra assim. Aleluia. Evangelho é transformação. Aleluia. Romanos capítulo 12, renovação da mente pela transformação, ou melhor, transformação da mente pela renovação do vosso entendimento. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, fomos despojados do velho homem, somos nova criatura, tudo novo se fez. Meu irmão, entenda uma coisa, você não precisa continuar assim. Deus quer trazer transformação e mudança nas nossas vidas. Mas tem que dar o braço a torcer, crente. O jumento, ou a jumenta, é um animal que tem fama de empacar. Mas só que na verdade, quem empacou no texto não foi a jumenta. Quem empacou foi o profeta, insistindo no erro, não querendo dar o braço a torcer, não tendo humildade de reconhecer que ele estava errado. O empacador do texto não é a jumenta, é o profeta. Meu Deus! Crente que empaca
empaca é crente soberbo, é crente orgulhoso, é crente teimoso e desobediente. Está empacado. Crente que empaca é crente que não é ensinável, não é tratável e não é submisso. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando o crente empaca, só Jesus pode desempacar esse crente. Por isso que a Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Deus vai desempacar crente aqui. Teimoso, teimosa. Mas Deus vai mostrar. Deus vai revelar. Deus vai tratar. Se tem uma coisa que o meu Deus é especialista em coração bom. Se tem uma coisa que o meu Deus é oleiro, Ele sabe como lidar com o vaso. Ele dá com vaso não é com remendo não é com durepox, meu irmão. Dá com vaso, a maneira de Deus é quebrar e fazer de novo. Aleluia. Deus não remenda ninguém não, gente. Na oficina de Deus não tem super bonde não. Na oficina de Deus tem martelo, Ele quebra, molha lá o barro de novo. Vamos fazer do zero, vamos começar de novo. A jumenta obedeceu. Eu concluo minha mensagem dizendo o seguinte: a jumenta viu, a jumenta discerniu, a jumenta amou e a jumenta obedeceu.